querida. Passaram bem a semana, foram bem do feriado que passou, a gente nem lembra que teve feriado semana anterior. Graças a Deus não teve aula, tudo bem, graças a Deus. Ai, que bom, Bruno. Bom mesmo. Estamos gravando, aparentemente ninguém caiu, entrou mais alguém. Daqui a pouco eu posto o formulário novamente. Já vamos aqui. Então, o tema da nossa aula de hoje, como vocês devem estar vendo, não estão, porque a apresentação está lá no final. E porque ela não está como apresentação. E agora, como vocês devem estar vendo, é ética na produção científica. O que vocês entendem como um comportamento ético? O que é ética para vocês? Sociedade, ética tem muito bem, Sandy. Se eu falar teu nome errado, tu me corrige, tá, querido? Mas muito bem, Sandy. Tem a ver com um convívio em sociedade. Ética é o que nos permite conviver de forma adequada e com qualidade, com respeito e preservando nossos direitos em sociedade. Para isso envolve uma série de deveres. Né? Alguém tem algum exemplo de dever ético social? Um pouco a ética vai, às vezes, se confundir também com a legislação. Mas a ética ela é um campo que tem mais a ver com filosofia. Vejam, eu sei que nem todos gostamos, e eu gosto, mas vocês não são obrigados a gostar. Oi, Vilma, boa noite, querida. Essas nossas primeiras aulas, elas têm muito a ver com questões filosóficas, e a ética é uma delas. Um comportamento ético bem simples é não roubar, porque a pessoa adquiriu aquilo a princípio, né, a partir do seu trabalho, claro que nem sempre é assim, mas contamos que eu adquiri essa garrafa d'água com o dinheiro que é fruto do meu trabalho e a pessoa está furtando isso de mim, que é fruto do meu esforço. Então, é um comportamento antiético porque eu privo uma pessoa daquilo que ela se esforçou para ter. Outro comportamento antiético são regras, exatamente. Só que eles são regras que nem sempre são escritas, são claras. Nesse exemplo que eu dei, existe uma lei sobre isso. Mas, por exemplo, não mentir. Mentir é um comportamento antiético, porque prejudica a pessoa, no sentido de que a pessoa não vai ter informação verdadeira, não vai poder agir de acordo com o que seria de verdade, não vai ter uma base fiel daquilo, mas, porque a pessoa tem o direito de saber a verdade muitas vezes, mas ele não é um comportamento necessariamente ilegal, ele é antiético. Prejudicar alguém no trabalho, assim, a pessoa puxa o nosso tapete no trabalho, nem sempre vai ser um comportamento ilegal, mas ele é antiético. No caso da produção científica, nós vamos ter alguns comportamentos antiéticos também, que vão ser ilegais, que vão ferir a legislação, e outros que não vão ferir a legislação, e alguns até que são encorajados, mas que precisam ser analisados se são adequados ou não, inclusive a cada momento, a cada situação. Opa, me emocionei. Então, num dos artigos que nós vamos ler, e daí aqui a gente já começa a ver um pouquinho de citação. Alguém sabe me dizer o que é a PUD? Essa palavrinha aqui, o que ela significa? E onde está a seta?
Que ainda mais aceita apostas. Apude. E fecha o WhatsApp. Até porque não é o grupo da aula que tá falando. Há mais de 3 autores é o etial que tá ali, ó. Vamos por partes. Exatamente, vocês estão indo pelo caminho. Merton, 1973, é quem fez a citação original. Ele foi citado por, então, Apude, Santos Rocha. Santos Rocha é o autor de um artigo que tem 4 autores. Como são mais de 3, né? Então, eu não sou obrigada a citar, quando são mais de 3, todos os nomes. Eu posso usar et al., que quer dizer entre outros, numa tradução livre. E aí, então, são essas duas coisas, vocês foram bem. Apude é citação de uma citação, et al. É que quer dizer que são mais de 3 autores. Então, eu estou citando o primeiro que aparece. Vamos ver ali que eu estou na outra. Ah, que bom, Sandy. Obrigada. Então, ali, o Merton ele vai dizer que existem algumas normas na produção científica que elas não são claras, elas não estão escritas em lugar nenhum. Elas são normas, ela está entre aspas ali, porque elas são normas, são um acordo que é feito entre a comunidade científica, mas que ninguém fala desse acordo. Eu não chego e combino com vocês, olha, nós vamos trabalhar assim. As pessoas vão aprendendo durante o aprendizado de trabalho científico, que o trabalho científico, a produção científica é feita assim. Um deles que ele vai falar é o comunalismo, que tem a ver com o que a gente falou do conhecimento científico na aula passada, na nossa primeira aula, que foi a segunda para registro, mas que foi a nossa primeira, somente nós. Comunalismo quer dizer que o conhecimento científico que eu produzo, ele não vai ficar guardado para mim. Eu vou compartilhar ele com o mundo. Eu tenho uma série de direitos sobre ele, né? Eu tenho direito de ter esse meu trabalho reconhecido, porque o meu trabalho científico, ele envolve um esforço individual ou em grupo, ou os dois, né? Pensem comigo, quando vocês foram responder aquele fórum que eu propus, deu trabalho? Gastou tempo de vocês? Então, no sentido de uma pesquisa, sim, né, Sandy? Deu um certo trabalho. Vocês não foi assim, que legal, oba, hoje à noite eu podia estar tomando uma Coca-Cola, uma cerveja, um vinho, assistindo o jogo do meu time ou assistindo a minha série, mas não, que legal, eu vou responder o questionário de metodologia científica. Vocês tiveram, foi um trabalho de vocês, realmente no sentido de esforço. Eu também acho, Sandy, mas a Cris e a Dani, daí a gente vai entrar e vai, nesse assunto de novo, a Cris e a Dani vão discordar de mim e mais alguns colegas, então. Mas a gente exige um certo trabalho, então, ele é nosso, mas ele é nosso, ao mesmo tempo que ele é nosso, nesse sentido de que é nosso trabalho e exige reconhecimento, ele é parte de todo um conjunto ele é um patrimônio da humanidade. A partir do momento que esse trabalho é feito, ali quando eu vou citar o Merton, eu não preciso pagar o Merton para citar ele, porque o conhecimento que ele produziu é um patrimônio da humanidade, eu tenho que citá-lo, porque eu reconheço o trabalho dele, porque eu dou ao Merton eu estou cuidando do WhatsApp só para ver se não tem nada na turma de vocês, tá, pessoal? Mas não estou conversando com ninguém ali. Mas foi isso que eu me distraí na linha de raciocínio. Eu cito o Merton no sentido de dizer, olha, eu tirei daqui, eu estou reconhecendo o trabalho do meu colega, e se você quiser saber mais, você vai no trabalho dele. Mas ele é um patrimônio das pessoas em geral. Quando eu escrevi minha dissertação de mestrado, quando a prof. Fernanda escreveu a dissertação de mestrado dela, quando a prof. Graziella escreveu a tese de doutorado dela, a gente escreve, mas ela vai passar a ser, embora ela tenha sido um esforço bem grande nosso,
ela vai passar a ser patrimônio da humanidade. A humanidade toda pode usar, porque o objetivo do conhecimento científico, que a gente vai ver é um dos pressupostos ali, é de que a gente acrescente algo no conhecimento humano. Então, é nesse sentido, não quer dizer que eu não vá reconhecer o trabalho do outro, mas ele vai ser um patrimônio da humanidade. Universalismo, então, a não ser que tenha a ver com o meu recorte de pesquisa, eu falei para vocês da outra vez que eu preciso ter um escopo definido de... bom. Aí nós temos vários exemplos. Eu lembrei de vários exemplos preparando essa aula, Cris. A gente precisa ter um foco de pesquisa bem definido. Então, a não ser que tenha a ver com esse meu foco de pesquisa, o universalismo é o princípio em que eu não discrimino o meu sujeito de pesquisa. Não interessa para mim qual é a cor, qual é a religião, qual é o gênero, se ele é flamenguista, fluminense, se ele torce para o Grêmio, para o Inter, para o Juventude, para o Caxias, para o Brasil de Pelotas, para o Pelotas, para o União Frederiquense, não importa. O que importa é se ele se encaixa no que a gente chama de escopo, no grupo estudado naquela pesquisa. Claro, né, gente, daí, se eu vou estudar o desenvolvimento de comunidades quilombolas, eu não vou pesquisar a professora Mariane, porque por mais que ela seja negra, ela não é quilombola, nunca esteve num quilombo, né? Mas se eu estou fazendo uma pesquisa de uma vacina do coronavírus, não interessa se a pessoa é muçulmana, se a pessoa se é um judeu, se é um cristão, se ele pratica religiões de matriz afro, se ele é espírita, se ele é negro, se ele é branco, se ele é asiático, se ele é indiano, se ele é indígena, se ele é pardo, se é homem, se é mulher, se é transgênero. Essa pesquisa em saúde não interessa. Então, dentro do meu escopo, eu posso fazer um recorte, mas ele tem que ser livre de qualquer juízo de valor desse sentido, é isso que o universalismo vai falar. Se vocês tiverem dúvida, é só perguntar, vocês já sabem, né, que eu vou falando, para vocês não ficarem a noite toda aqui também, né, que vocês têm coisa melhor para fazer, né. Desinteresse, daí fica estranho, né, parece como é que eu vou fazer uma pesquisa se eu não estou interessado. Mas é no sentido, e daí a gente começa a entrar nas coisas que nem sempre são assim. Desinteresse quer dizer que o interesse, lembra que eu falei para vocês que o conhecimento científico, ele tem que, ou não sei se eu já falei para vocês, mas o conhecimento científico, ele tem que ter o embasamento dos pares, porque ele não pode ser uma coisa simplesmente que eu tirei da minha cachola e decidi pesquisar, ele tem que ter algum valor, que a análise desse valor vai depender do bom senso, do meu amadurecimento, de conversa com outras pessoas, mas e de eu achar fontes bibliográficas, isso é um separador de águas, mas eu não posso pesquisar simplesmente pelo meu interesse, é disso que o Merton fala quando ele está falando de desinteresse. O interesse tem que ser da humanidade em geral, né, dos seres humanos, da sociedade, e não simplesmente eu vou pesquisar o efeito da água com gás, vou pegar a água, que é o que está mais perto, na vida de pessoas, porque eu gosto de água com gás. Não, é porque, além disso, tem algum interesse naquela pesquisa. Não posso pesquisar simplesmente porque eu quis. E o último é o ceticismo organizado. Cético é aquela pessoa que ela é incrédula, que ela tem muita dificuldade em acreditar nas coisas, em confiar nas coisas. O ceticismo organizado tem um pouco a ver, Gabriel, com um senso comum, exatamente, porque o que o ceticismo organizado vai ser? Eu vou tirar tudo que eu tenho de conclusão precipitada, de conclusão anterior, para não contaminar os dados. Então, vamos pegar um exemplo de senso comum. Um folclore brasileiro. Comer manga com leite, se a pessoa comer manga com leite, ela vai morrer, né?
eu não posso partir, se eu partir do pressuposto de que isso é verdade, sem ter o ceticismo organizado, vai lá a pessoa e morre de um ataque do coração, e eu vou dizer que foi a manga com leite sem analisar antes, eu posso pular etapas, né? Ou virar o chinelo, hoje eu tô só nas mortes, né? Virar o chinelo, deixar o chinelo virado de ponta da cabeça, a mãe morre. Daí a mãe do sujeito de pesquisa morreu lá, eu vou dizer que é o chinelo virado. Não, eu tenho que fazer uma análise de efeito e causa. Claro, pessoal, estou dando exemplos extremos, né? Mas em exemplos mais simples, de causa e consequência, né? Pessoas com descalculia não conseguem aprender matemática. Não, Deus livre. Cada um com os seus, né? Pessoas com descalculia não conseguem aprender matemática. Ou alunos autistas têm grande potencial matemático, eles têm facilidade em aprendizado matemático. Se eu partir desses pressupostos, eu posso pular alguns dados. Então, o ceticismo organizado vai me fazer, como o Gabriel falou ali, deixar isso que o senso comum me fala e deixar o que eu acredito, o que eu penso, e passar a analisar aquilo de acordo com a ciência e com os dados. E, claro, gente, a gente fala do mundo ideal, né? Nem sempre acontecem as coisas no mundo ideal, mas a gente tenta, a gente se esforça. Tranquilo até aqui? Todo mundo ainda está respirando? Então tá bom. Então, tranquilo. São só 35 slides, nós já estamos acabando, então já estamos no terceiro. Essa piada tá ficando velha. Daqui a pouco não vai mais colar. É minha cara, né, Dani? 35 slides. Quais são algumas questões éticas que a gente pode destacar na produção científica? Claro que podem surgir outras, as que eu estou destacando nessa aula, né, gente? Vocês podem lembrar de outras também. Uso de dados falsos ou errados. Então, ali eu quero muito comprovar que aquele meu assunto de pesquisa faz sentido. Que aquele assunto de pesquisa faz sentido. Então, eu manipulo os dados, eu analiso eles e dou um revés diferente para eles. Ou eu não apresento os dados que eu recebi, assim. Depois que eu tratei, eu não apresento os dados que eu tratei. Né? Ou eu apresento totalmente diferente, ou eu invento dados para justificar aquilo. Então, esse é um dos erros éticos bem frequentes. O outro é que eu apresente ideias que são inadequadas, seja por preconceito, seja por racismo, seja por discriminação de gênero, sejam ideias antiéticas. Então, por qualquer uma dessas razões, eu parto do pressuposto e daí eu vou ferir, inclusive, alguns princípios que a gente viu ali, né, no slide anterior. Um terceiro problema bem sério diz respeito ao trato do sujeito que eu estou pesquisando. Principalmente quando eu estou trabalhando com seres humanos ou com animais, né? Então, no caso de trabalho com animais, o cara está pesquisando lá um remédio e ele vai tratar o animal de forma extremamente cruel desnecessariamente. Então, isso seria uma falha ética grave. No caso do ser humano, que é com que nós vamos trabalhar, né? Provavelmente, porque vocês também são da área da educação, eu estou ali fazendo a minha pesquisa e eu não cuido, de repente eu estou fazendo uma pesquisa que pode ativar um gatilho psicológico no meu entrevistado e eu não aviso ele disso, né? Eu não tenho esse cuidado.
Ou eu posso causar algum dano à vida social daquele entrevistado, expondo ele de, sei lá, o que a pessoa resolveu pesquisar. Se vocês forem ver a quantidade de pesquisa que existe no mundo, vocês vão se surpreender. E são as coisas mais... existem desde coisas muito sérias até coisas absurdas. Então, varia muito, né, gente? Vai saber o que tem na cabeça, né, de louco. Todo mundo tem um pouco, às vezes a gente exagera. Né, ou eu causo algum processo que pode gerar adoecimento na pessoa, e a pessoa não sabe, não tem consciência disso. Então, eu preciso ter muito cuidado no trato, ter muito respeito, ou eu não respeito o anonimato. No meu caso, por exemplo, eu trabalho com histórias de vida, com uma coisa chamada cuidado de si, narrativa de si. Então, a pessoa conta a sua própria história e a gente analisa detalhes de como ela constrói a sua própria história. Eu não posso ferir o anonimato dessa pessoa, porque essa pessoa vai estar falando de coisas particulares que não necessariamente ela quer que sejam reveladas, atreladas ao nome dela. E que vão revelar posturas dela com relação a minha professora de quando eu tinha 5 anos lá em Barbacena, fazia assim. E ela ensinava matemática assim, e eu achava muito bom. Que legal, a professora dela vai adorar. A minha professora de matemática, lá no meu 7º ano, ela fez isso com um colega meu e eu achei horrível. Eu fiquei pensando como poderia ser diferente. E é por isso que hoje em dia eu dou aula de matemática assim. Então, a professora do 7º ano da pessoa não vai gostar nada, e isso pode gerar uma série de consequências, inclusive sociais e ambientais para a pessoa, né, e profissionais. Então, ter esse cuidado com o anonimato, nesse sentido, a gente tem que tomar muito cuidado com o sujeito de pesquisa. A apropriação de ideias alheias, que é o conhecido plágio, também conhecido como plágio, que é quando eu uso, eu falei para vocês ali que o conhecimento científico é patrimônio da humanidade, mas ele precisa ter o reconhecimento dos seus autores. Então, não é porque ele é patrimônio da humanidade que eu vou usar como se a ideia fosse minha. Ela demandou muito esforço e muito trabalho de pessoas para chegar até lá. Então, eu preciso reconhecer, né? Ou, quando a gente começa a trabalhar com produção científica mesmo, com produção de artigo, de tese, de trabalho, de pesquisa, etc., a gente tem um excesso de uma cobrança que, em termos de tempo, muitas vezes não condiz. Muito parecido com o que vocês estão vivendo agora, porque vocês já estão dentro do espaço acadêmico, da academia, né, que é como nós chamamos universidades e afins, mas e muito parecido com o que acontece com vocês com o trabalho. Às vezes a quantidade de trabalho não combina com o tempo disponível. Então, muitas pessoas acabam publicando um trabalho que elas já publicaram em mais de uma revista, como se fosse uma coisa nova, como se fosse uma coisa diferente, e não é. Ou fazem recortes inadequados. Então, são esses os tipos de problema que a gente tem com relação à ética na pesquisa. Se a gente fosse comparar de forma bem chechelenta, vou usar um termo errado, que eu não devia usar em aula, mas bem chechelenta, assim, bem mal feita, com questões éticas da vida prática, o uso de dados falsos e a publicação duplicada seriam tipos de mentira, né? Apresentação de ideias incorretas e trato inadequado do sujeito de pesquisa seria como ferir a honra, ferir a dignidade da pessoa. A apropriação de ideias alheias, ou plágio, no caso, seria uma questão de roubo. Então, é nesse sentido, seria por aí. Aqui, esse é um negócio que a gente vai trabalhar em apresentação de trabalhos, mas esse é o tipo de slide que vocês têm que evitar. Quando eu fiz, eu lembrei que eu tinha que falar isso para vocês, porque as pessoas que vão estar assistindo vocês, elas sabem ler, né? Então, vocês não precisam colocar um trecho inteiro. Mas aqui, é porque depois vocês vão ter um material de leitura que eu já vou explicar esse trecho, por isso que eu coloquei aqui. Porque, de novo, tem uma PUD, né? Citação de citação. No caso dessa citação,
ela é uma citação literal, ela está exatamente como ela está no documento que eu usei. Então, já vou aproveitar para explicar outras duas coisas, para confundir bastante vocês. Aqui não tem página, porque eu estou explicando a ideia. Eu não estou apresentando exatamente como está no documento. Aqui, eu copiei. Está exatamente como está lá. Então, por isso que eu estou indicando as páginas. A página onde estava no Foratini e onde ele foi citado as páginas exatas. E daí ele vai dizer sobre a fraude nos processos acadêmicos. Em relatório resultante de painel específico, identificaram-se 3 tipos de comportamento inadequado no ambiente de pesquisa que mereceram atenção. São eles conduta imprópria na ciência, hábitos questionáveis na pesquisa e outras práticas inconvenientes. Estas não peculiares à vida científica, ou seja, não exclusivas, não são somente da vida científica, e que entram para o âmbito da legislação vigente, ou seja, ele está dizendo ali que se identificou 3 grandes grupos de comportamento inadequado no ambiente de pesquisa, e que alguns deles têm a ver com práticas que são incorretas, mas que não são exclusivas da vida acadêmica, e que alguns são ilegais, aquilo que a gente estava conversando no início da aula. No primeiro tipo, incluem-se atitudes variadas, que vão desde a fabricação de dados, então, como eu falei para vocês, o uso de dados incorretos, de dados falsos, de dados criados, assim, que não foram realmente estudados, o plágio, a falsificação, até a sustentação de artigo provadamente indefensável, que entra na questão de artigos que são eticamente questionáveis. Tais situações desaguam, que não devia ter assento, mas está assim no artigo, sem limites nítidos nas condutas chamadas de questionáveis, ou em condutas que nós podemos considerar erradas. Dentre estas, as mais comuns têm sido identificadas como desvios de orientação, que levam à manipulação de dados, ou seja, a usar os dados de forma incorreta, apropriação indevida de ideias, plágio, cópia, cola, etc. Cola é um tipo de plágio, gente. Embora a gente faça, para ver como a gente acaba fazendo. Mas quando a gente pode evitar, né? E material de pesquisa e autoria impróprio. Ali eu devo ter errado alguma coisa, mas agora nós... Então, é nesse sentido, tá? Vamos começar a ver mais especificamente, não tem 35 slides, tá? Mas nós vamos ver rapidinho alguns tipos de comportamento antiético mais especificamente. E neste momento eu pergunto para vocês a pergunta de sempre, que eu vou fazer em todas as aulas. Vocês precisam de um intervalo para buscar água, mate no banheiro, ou a gente toca direto? Toca ali ficha? Então vamos embora. Então é isso aí. Mentira! Também. Para falar dos tipos de plágio, já que todo mundo pediu para tocar direto, menos o Bruno que disse que era mentira. Ah, que era pausa, mentira, agora que eu entendi. Era só para discordar, né, Bruno? Só para não ser unanimidade. Tem que ter alguma coisa diferenciada no escopo, senão ele fica meio inválido. Não, Sandy, é que assim, ó, quando o escopo é muito parelho, é muito difícil todo mundo pensar igual. Quando o escopo é muito parelho, assim, o grupo de pesquisa de sujeito pesquisado é muito parelho, é que tem alguma coisa errada. Então, é isso que o Bruno está fazendo, ele está validando o grupo, é isso. Te salvei, hein, Bruno? Mas, até parece, né? Daí o cara consegue tudo bem certinho e não vai acreditar na pesquisa. Mas tá bem. Só o que falta. Para falar dos tipos de plágio, a gente vai usar 2 textos, que é uma cartilha da Universidade Federal Fluminense que fala que entendo que é plágio, e um artigo chamado Desonestidade Acadêmica, Plágio e Ética. O plágio ele não é um problema de hoje em dia, pessoal.
Ah, sim. Pois então. Vocês devem ter ouvido bastante falar de plágio e de falsificação de currículo é outro problema ético que faltou nos slides, que é bem grave. O que acontece? Normalmente, as pessoas usam seus títulos para validar o que elas falam, embora nem para todo cargo seja necessário. Seria como eu dizer que eu sou doutora, no começo da aula de vocês, eu não sou doutora, eu sou mestre, né? Foi o suficiente para eu entrar. Então, eu não uso um título que, em respeito aos coleguinhas que fizeram esforço de fazer doutorado, e até porque, né, não tem por que eu mentir, que eu tenho um título que eu não tenho. Mas, guardado esse caso à parte, o que eu falava para vocês é que o plágio ele não é um problema de agora. Lá na Idade Média, a gente vai ter relatos de pessoas que cometeram plágio, que acontece principalmente primeiro e segundo semestre, depois a gente aprende. De pessoas que copiaram textos, que imitaram alguma coisa. E plágio não é um... Plágio, cópia, eles não são problemas ligados só à produção acadêmica. Eles são muito ligados também à produção artística. Ele constitui um dano à propriedade intelectual. Então, ele é um tipo de roubo porque tu não rouba, tu não tá roubando o celular da pessoa, não tá pegando o celular da pessoa e levando. Não é isso. Não tá roubando dinheiro da pessoa, mas tu tá roubando uma coisa que a pessoa produziu, né? Seja o trecho instrumental de uma música, seja depois de alguns semestres e algumas chamadas de professores, né, Dani? A gente sempre aprende. Esses professores chatos não deixam nem a gente copiar uma ideiazinha. É que o conhecimento é que a professora Mari falou que o conhecimento é patrimônio da humanidade, é só por isso que vocês sabiam que eu ia falar, por isso que vocês estavam copiando antes, né? Antes dessa aula. Mas esse é o problema do plágio. E daí, de acordo com esses dois artigos, eles vão classificar de formas diferentes o plágio. Pois então, a grande questão do plágio é que até então ele era mais difícil de ser realizado e ele era mais difícil de ser detectado também. O que acontece? Com o advento de sistemas de internet, de computadores e de outras formas de tecnologia da informação, o plágio fica mais fácil, porque eu tenho a ferramenta de copiar e colar, né? Quando eu fui colocar aquela citação, eu não, tanto que não foi nem corrigida, eu não fui digitar palavra por palavra e nem tive que escrever manuscrito, eu copiei do arquivo e colei no slide. Isso eu poderia fazer num trecho de uma dissertação, por exemplo, tranquilamente, poderia ser um comportamento antiético, mas seria possível. Possível no sentido de que eu seria capaz de fazer, de ter capacidade. Não estou falando de ética, mas de ter habilidade para isso. Só que, com o desenvolvimento do plágio, nesse artigo do Sanches e da Inarelli, que é o Desonestidade Acadêmica, Plágio e não sei mais o que eu sempre uso, mas agora esqueci o nome. Desonestidade Acadêmica, Plágio e Ética. Ela vai falar do problema do aumento do plágio. Só que com o aumento do plágio, depois de um tempo, se desenvolveu o que a Dani falou, que são os detectores de plágio. Então, muitos de nós professores e muitos espaços acadêmicos, revistas, universidades, etc., utilizam detectores de plágio. Você joga ali o documento e ele vai mostrar para você, ele vai gerar um relatório, ele marca as partes que estão plagiadas e vai dizer da onde que tirou. Então, isso também acontece. Por isso que isso ajudou a gente, porque o que acontecia antigamente? Tem muitas coisas quando vocês forem professores, e não sei se foi para a tua turma de ensino médio que eu dei essa aula, Dani. Quando vocês forem professores e tiverem com uma turma onde já se viu, né? Que tá dentro do mesmo escopo social, daí vai pensar e passa pelas mesmas experiências exatamente, vai pensar exatamente igual. Acho que foi para a turma depois, Dani. A pessoa tá lá, consulta o site,
e daí ela vou dar o exemplo do site que eu tinha usado, que era um site de cultura Caingangue. Aí a pessoa tá lá, o aluno de ensino médio do primeiro ano, e ele vai me escrever das referências cosmológicas indígenas. Antigamente eu ia pegar esse trecho e ia digitar no Google, né? Um aluno de ensino médio me falando de cosmologia indígena, se nem eu sei direito o que é, né? Eu uso, Dani, hoje em dia eu uso. É que na época do primeiro ano da Dani, eu ainda não pedia trabalho digitado, fazia escrito. A gente aprende também, viu, Dani? E então, algumas coisas são pescadas. Ou quando um artigo é muito desemparcerado, quando uma coisa está muito diferente do outro, quando uma referência está muito errada. Então, o plágio ele é detectável dessa forma, mas hoje em dia a gente também tem as ferramentas, os programas de detecção de plágio. Mas, segundo essa cartilha da Universidade Federal Fluminense, existem 3 tipos de plágio. O plágio integral, que é a cópia idêntica, eu copio e colo exatamente como está no original. O plágio parcial, que eu pego. Então, por exemplo, integral, eu estou lá escrevendo meu trabalho de conclusão de curso, e eu baixo um outro trabalho e entrego o mesmo, só troco a capa e as páginas de identificação. O resto do conteúdo está igualzinho. Isso é o que eles chamam de plágio integral. O plágio parcial, eu faço um Frankenstein. Sabe aquele personagem de filme e de literatura, o Frankenstein, que são várias partes de um ser humano coladas, só que no caso do texto, são várias partes do texto coladas uma na outra, costuradas. E muitas vezes vai gerar um trabalho sem sentido, porque eu vou colando ali, não vou fazer nenhuma ligação, aquilo não vai, no final, ter uma lógica, né? E o plágio conceitual, que é o plágio em que eu copio a ideia da pessoa. Aí vocês vão me dizer assim, mas como copiar a ideia? Como que eu não vou falar a ideia? Vocês lembram lá no início, quando a gente estava falando do Merton, eu estou falando da ideia dele, eu estou falando da conclusão a que ele chegou. Ele e outros autores também devem ter chegaram à conclusão das normas não ditas, das normas intrínsecas, né, que estão dentro da cabeça e das atitudes das pessoas, mas que não estão claras, assim, que não tem um documento nem um combinado claro. Isso é uma ideia que ele traz. Então, eu posso apresentar isso como se fosse ideia minha, eu estaria cometendo um plágio conceitual. Um plágio integral, eu pegaria esse artigo que eu usei e trocaria os dados de identificação e apresentaria igual. E o parcial, eu faria um copia e cola de vários trechos. Então, esses são os 3 tipos dessa cartilha que essa cartilha vai apresentar. Já no texto de Desonestidade Acadêmica, Plágio e Ética, ele vai apresentar 4 tipos de plágio. E daí eu separei em 2 tipos de comportamento associado, equivalente no caso. Os 2 primeiros, eles vão se equivaler a mentiras, a mentirinhas. Eu estou contando uma mentirinha para o meu leitor, ou para quem está recebendo, para a revista, para o periódico que está recebendo meu trabalho. Um deles é o autoplágio. Vocês vão me dizer assim, como autoplágio, como é que eu cometo plágio de mim mesmo? Lá no início, tem um autor que fala, e eu citei para vocês, da questão de eu publicar em mais de um lugar o mesmo artigo. Pensem comigo, eu estou querendo contribuir para a ciência. Então, se eu já publiquei, quando eu for publicar, eu tenho que publicar alguma coisa nova, não precisa ser a descoberta do. Eu falei para vocês que cada coisa que a gente faz na produção científica é um tijolinho no muro do conhecimento humano. A gente vai colocando tijolinhos. Eu não preciso fazer o muro inteiro em cada pesquisa, eu vou fazer um tijolinho a mais. Então, eu vou apresentar um novo aspecto em cada artigo, em cada produção. Agora, muitas vezes as pessoas publicam em mais de um lugar. Então, ele está publicando ali, dizendo para o leitor, para o periódico, eu tenho aqui esse material fresquinho, novo para ti, quando não é. Então, nesse sentido, ele equivale a uma mentira que o autor conta. Outra mentira, outro tipo de plágio que esse artigo traz, e que pode ser comparado a uma mentira, é a autoria fantasma.
A autoria fantasma, ela tem duas formas de ser feitas. Ou eu cito um trabalho que não contribuiu, é um trabalho que até tem a ver ali, o nome é parecido, o nome lembra o tema do meu trabalho, mas daí quando eu fui ler não tinha muito a ver, mas eu não usei aquele trabalho, mas eu cito ele igual. Eu cito um trabalho que existe, mas que eu não usei no meu, na minha pesquisa. Ou a outra forma de fazer autoria fantasma é quando eu cito um autor que nem existe. Segundo Martinelli Josefilde, 2019, não existe, mas eu citei. E daí, então são essas as duas formas de se fazer de que ocorra a autoria fantasma. Os outros dois tipos seriam equivalentes a roubos, que são o plágio literário, que é parecido com plágio literário e plágio de conteúdo é parecido com o que a cartilha chama de plágio parcial. Mas o literário fica entre plágio parcial e plágio literário no sentido seguinte. Plágio literário é quando eu copio e colo. Copio lá um trecho, colo exatamente igual no meu trabalho e vou assim, copio de outro lugar, copio de outro lugar, ou copio um trabalho inteiro. Esse é o plágio literário, eu copio tal e qual. O plágio de conteúdo é quando eu pego uma ideia e explico com as minhas palavras, mas explico exatamente a ideia que o outro autor tinha dito. Então, é assim que se comete plágio de conteúdo. Eu não atribuo aquele raciocínio, aquela conclusão a que se chegou a um autor, ao autor que criou ela. Eu simplesmente apresento ela ali. O problema do plágio em si, como eu falei para vocês, é que ele fere a propriedade intelectual. Então, ele tem várias. No caso do plágio, ele, além de um comportamento antiético, ele é ilegal. Então, o Código Civil ele vai dizer que o proprietário possui direito de usar, gozar e dispor de seus bens e reavê-los do poder de quem injustamente os possua. Isso inclui os bens produzidos intelectualmente. Eu não estou falando só de casa, carro, TV, móveis, celular, computador. Eu estou falando também de livros, de poesias, de músicas, de artigos, tudo que aquele sujeito produz e possui os direitos sobre. Então, eu estou ferindo esse artigo do Código Civil. No Código Penal, ele vai falar mais detalhadamente. Ele vai dizer que essas obras intelectuais elas são protegidas por lei, sejam de qual natureza forem, e que a lei protege os direitos morais, então o direito de ser reconhecido pelo seu trabalho e patrimoniais, o direito, todo o patrimônio que é gerado a partir daquela obra. Ninguém pode reproduzir a obra intelectual de um autor sem sua permissão. Daí, claro, pessoal, no caso de conhecimento acadêmico, como eu falei para vocês, tu não precisa pedir permissão cada vez que tu vai citar um artigo. Mas no caso de uma música, por exemplo, num mundo ideal, eu deveria pagar direitos autorais se eu vou tocar uma música num casamento, se eu vou tocar num barzinho, se eu vou tocar... Não acontece até porque o próprio ECAD, que é o órgão responsável, enfim. Mas esse mundo ideal seria assim. O Código Penal, ele configura especificamente o plágio, e ele diz que plágio é o uso indevido de propriedade intelectual do outro. Nesse sentido, o plágio, ele seria equivalente a uma falsidade ideológica, porque eu estou mentindo a origem, é a mesma coisa que eu mentir um documento, ou que eu mentir meu nome, eu estou mentindo que aquilo é meu, que eu sou aquela pessoa que eu não sou, então eu estou praticando, além de tudo, falsidade ideológica. Todo mundo respirando até agora? Ai, Vilma, desculpa, eu não tinha visto. Pode falar, sim. Eu vi, eu já vou responder, mas pode falar. Boa noite, tudo bom? Boa noite, querida. Eu fiquei pensando aqui, voltando um pouquinho, quando a senhora falou, se a gente lê um trecho, vamos supor, né, um trecho de um livro, um livro,
Aí a senhora falou que se mas eu não posso reproduzir exatamente as mesmas palavras, porque vamos supor que eu gostei da ideia. Aí eu não posso citar, vai ser plágio também? Pode. Aí é que a gente... Muito boa a tua colocação, Vilma. Eu posso citar aquilo. Inclusive, eu posso citar músicas, poesias, posso citar o trecho de um livro de pesquisa, posso citar o trecho de um livro de literatura, acontece também. A gente pode citar. O que a gente... Exatamente, Sandy. O que eu preciso fazer? Para não ocorrer plágio, eu preciso citar a fonte. Por que lá no início dos slides eu não estou cometendo plágio? Por exemplo, aqui, ó. Isso aqui, se eu tiro o autor aqui, eu cometo plágio literal, porque eu estou falando certinho o que ele falou. Mas aqui eu estou citando, eu estou dizendo da onde... Opa! Eu estou dizendo da onde eu tirei. Da mesma forma aqui, eu estou falando, não cometo plágio de conteúdo, porque eu dou a devida referência para ele, eu digo da onde que eu tirei. Então, muito obrigada pela tua pergunta, que eu ia esquecer de falar. A diferença do plágio e do uso é que eu dê a devida referência, que eu cite a fonte. E vejam bem, isso que a Vilma fala é importante, porque para produzir conhecimento acadêmico, conhecimento científico, eu preciso ter fontes, porque elas são quem garante que eu não tirei só da minha cabeça, que aquilo tem outros autores que falam e que é importante, portanto. Né? Eu não fui só eu que pensei, além dos meus dados, tem outras pessoas falando disso que também chegaram à mesma conclusão, então isso dá uma força, é como se fosse a fundação de uma casa, né? Cada vez que eu coloco uma referência, eu vou aumentando a fundação dessa casa. Pode falar, Vilma, se tu quiser falar de novo. Professora, qual é a diferença entre citação para referência ou é a mesma coisa? Citação é quando você... Citação é aquilo que a gente faz no texto. É aquilo ali que eu apresentei para vocês. Referência é quando a gente mostra tudo que a gente usou. Por exemplo, aqui, ó. Opa. Aqui eu tenho as referências. Não são os trechos que eu usei, mas são da onde eu tirei. E a citação são os trechos ou as ideias que eu uso. Não sei se ficou claro. Às vezes eu falo meio confuso, pessoal. Vocês perguntem de novo se ficar confuso. Professora, Fala, viu? Hoje eu tirei o dia, né? Ou melhor, a noite. Tá. Ah, eu gosto, assim. Então, assim, prof. Tô escrevendo, eu gosto de fazer comidas. Tá, tirei do livro de culinária tal. Isso é uma referência ou é uma Referência. É uma citação. Desculpa, é uma citação. A referência eu coloco o livro de culinária tal. Da Ana Maria Braga. Isso. Tá. Obrigado, professor. Desculpa. Não, excelente, Vilma. Muito obrigada pelas tuas perguntas. Sempre façam perguntas, porque às vezes a gente esquece. Eu ia esquecer de falar, Vilma. Muito obrigada. Prof. Fala, Felipe. Eu vi que nesse caso do slide a senhora coloca a citação e bem embaixo a senhora coloca entre parênteses as referências, né? Mas em um trabalho teórico, dá para se dizer assim, quando eu for fazer uma citação, eu devo colocar a referência de onde eu retirei essa citação, quem fez, quando e onde. Logo após o término da citação, eu devo colocar antes, como eu devo colocar, num trabalho teórico, quando está sendo um texto extenso. Sim, entendi. Eu vou mudar um pouquinho o compartilhamento para responder essa tua pergunta, tá? Vou mostrar o artigo que está aberto aqui, um que nós estamos usando. Assim, depende muito, Felipe, do texto. Vai depender do que tu está escrevendo. Como assim, professora? Cadê o texto que eu quero mostrar para vocês? Aqui. Acho que é aqui. Tá. Estão enxergando a apresentação ali? Sim.
Vocês estão enxergando, só que agora o meu computador travou, que ótimo. Tá destravando. Aí! Por exemplo, tá. Aqui é o artigo um dos artigos que eu usei para fazer a aula de vocês. Daí, como eu falei para vocês, são mais do que 4 autores. Daí aqui vem o resumo, as palavras-chave. Aí ela vai discursando aqui, vai explicando a ideia dela. Aí aqui, por exemplo, ela apresenta toda uma ideia, e daí no final ela não vai cortar a ideia no meio para citar. Ela apresenta tudo e no final ela fala da onde ela tirou. E daí eu te digo que vai depender do texto, porque daí aqui, ó, para dar continuidade no texto, para ligar a ideia, ela coloca aqui, conforme relata Foratini, que é aquele trecho que eu copiei, em relatório resultante de painel específico, nananana. Então, depende muito de como está indo o teu texto. Aqui, de novo, ela cita no final. Aquele ponto ali estava errado. Tá, então eu poderia dizer que quando eu faço uma citação fechada, uma ideia fechada numa situação, por exemplo, como é que eu vou dizer? Por exemplo, um parágrafo fechado de uma citação, eu deveria colocar de onde eu retirei no começo. E quando eu retiro somente uma parte dessa citação, uma ideia dessa citação, eu posso mencionar ao fim do parágrafo que eu estou escrevendo. Depende do... Aqui, ó. Aqui é um bom exemplo. Você viu que ali, depende do texto especificamente. Ali, ela não tinha começado, ela não estava completando um parágrafo, ela estava começando um parágrafo novo com aquela citação. Então, para ela linkar com um texto, ela já citou a pessoa no começo, de acordo com fulano. Aqui, ela já está explicando, ela já está no meio da explicação. Ela usa para completar. E daí, ela primeiro cita e depois põe o autor. Então, vai depender da fluência do teu texto. Mas as duas formas estão iguais. Estão corretas. Iguais, não. Mais confundido que expliquei, né? Mas tudo bem. Não, professora, tá dando para entender, assim. Mas, assim, a gente lendo, né, bem isso que o Felipe colocou, conforme a gente vai lendo, né, tem autores que citam lá, eles vêm desenvolvendo, por exemplo, dando o exemplo de uma mudança de uma lei numa determinada época de um determinado ano. Aí eles põem lá, Freud mudou de opinião no ano tal, papapá, e fecham, ou entre aspas, ou entre parênteses, né? E seguem na conversa dele ou dela, né, do autor, desenvolvendo. Daí lá no final eles colocam lá, retirado do livro tal, ou do artigo tal, ou da lei tal, bom, aí depende do que a gente está lendo, né? Então as duas formas são válidas, tanto no meio, para não cortar o desenvolvimento, digamos assim, ou a ideia, né? E no final, mais ou menos isso. Exatamente isso, viu? Eu vou respeitar a fluência do texto. Exatamente. As duas formas são válidas, depende de como o meu texto vai ficar mais fácil de ser entendido. Então, eu vou usar esse exemplo da Vilma. Freud, em determinado momento, acreditava na teoria tal, mas a partir de estudos não sei o que, mudou sua teoria e passou a acreditar nisso, naquilo. Daí eu coloco no final, porque eu não vou colocar ali no meio, não vou cortar o raciocínio que eu estava fazendo ali. Eu vou passar para o próximo parágrafo, vou fazer uma citação do Jung. Segundo Jung, porque daí eu vou, é a forma que eu tenho como como ligar aquela citação, mas não é obrigatório. Eu não tenho obrigatoriedade de usar no início ou no final. Depende de como vai ficar melhor no meu texto. As duas formas são válidas, exatamente. Isto? Vamos trocar de apresentação. Isso aí, para mim, pelo menos, ficou claro. Ah, beleza. Muito obrigada pelas perguntas. Esse aqui nós já passamos.
E o que esses artigos vão falar? Que é uma questão que se liga a outras questões éticas também. A questão ela é antiética se ela foi proposital, ou seja, se eu escolhi fazer aquilo. O que acontece é assim, eu não tropeço numa pedra na rua e digo, ops, cometi plágio, né? Eu tô apertada de tempo. Eu falei para vocês que é uma coisa que muito além de ser uma escolha, de ser uma coisa que simplesmente a pessoa faz porque ela é má, ela é demoníaca e ela quer se aproveitar. Não é só isso. Além disso, existe uma série de questões de produção, sim, de exigência de produção mesmo, né? De exigência de trabalho. Então, lá, a pessoa tem... Eu vou usar o exemplo da turma de vocês, que é uma turma noturna. A pessoa já estuda à noite, porque provavelmente ela trabalha, ela tem família, ela tem... Né? E daí, apertou o prazo, ela tinha que apresentar lá, ela foi lá e copiou da internet, comprou de alguém, copiou e colou, um monte de pedaço. É compreensível, mas não é correto. E é por isso, e por ser, no caso do plágio específico, é uma coisa que os professores, a Dani falou ali, mas geralmente os professores, inclusive eu, pegam muito no pé mesmo, né? Porque ele prejudica, inclusive, o desenvolvimento de vocês, no sentido de que vocês não aprendem a raciocinar, porque é o raciocínio científico, porque é uma coisa que se aprende muito fazendo, e também porque uma pessoa que começa a investir em comportamento, algumas pesquisas indicam que investir em comportamentos antiéticos te transformam posteriormente num profissional antiético, porque você se acostuma a fazer as coisas pelo jeitinho. Então, é nesse sentido, tá? Além do plágio, a gente tem o trato do sujeito de pesquisa. O trato do sujeito de pesquisa, ele precisa levar em consideração uma série de coisas que... Deixa eu ver que linha... Tá, vocês estão vendo a certa. É que eu estou mostrando uma coisa para vocês e abrindo outra que eu esqueci e acho importante que vocês vejam. Então, o meu entrevistado, o meu sujeito de pesquisa, a pessoa que eu estou observando, a pessoa em quem eu estou aplicando uma prova, que eu estou aplicando um teste, seja lá que tipo de pesquisa eu estou fazendo, aquela pessoa precisa ter claro o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo, qual é o objetivo do meu estudo, se é para uma tese, se é para um doutorado, se é um trabalho de escola, se é um trabalho de faculdade, esse tipo de coisa. E eu achei que estava aqui, não tá? Então, eu preciso ter esse cuidado, porque essa pessoa, ela vai me ajudar a produzir o conhecimento, né? Claro, sou eu que vou trabalhar em cima daquilo, mas ela vai me ajudar a produzir aquilo, então ela precisa saber o que vai ser feito com aquilo. Além disso, eu preciso também ter um acordo de confidencialidade, porque além da pessoa compartilhar coisas que são muito particulares dela, pode ser que o não respeitar essa confidencialidade traga algum prejuízo para ela. Então, eu preciso respeitar. Nesse sentido, por exemplo, deixa eu aproveitar que está aqui nessa sala mesmo, vocês não reparem a bagunça que vai aparecer agora. Por quê, né, gente? Então, aqui, por exemplo, professores de música em escolas de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Eu não vou falar de qual professor de professor de qual escola é. E, na verdade, esse título não é nem o que a gente usaria. A gente usaria professores de música de uma escola na região centro-oeste, central, ou enfim, do Rio Grande do sul Brasil.
Por quê? Porque mesmo assim, vocês pensem se a gente for falar de professores de matemática de escolas particulares de Frederico Westphalen. Seria muito difícil descobrir pelo que a pessoa falou quem seria? Não necessariamente, né? Dependendo do que a pessoa falar, dependendo da experiência da pessoa, a confidencialidade vai embora. Então, eu tenho que tomar cuidado, inclusive, na escrita com isso. Se a pessoa é entrevistada, em geral, eu tenho que dar, por isso que se for o caso, em geral, eu tenho que dar também a ela o direito dela revisar e ver se tem alguma coisa que ela falou e que ela não quer que seja dito assim. Que ela falou, mas ela quer retirar. Ela tem esse direito. E é muito importante, aí é para resguardar vocês, que vocês usem uma coisa que a gente chama de TCLE, se vocês vão trabalhar com um sujeito de pesquisa, que é o termo de consentimento livre esclarecido. Esse é um documento que a pessoa assina, em que ela diz assim, olha, pessoal, eu vi que um colega saiu antes, só vou interromper Vocês fizeram o TCLE, Cris, na primeira PEC? Então, vocês já sabem o que é. Se alguém não preencheu a presença, tá aqui. O tema da aula é ética na pesquisa, ou ética na produção científica, indiferente, como vocês colocarem. Mas, então, vocês sabem o que é o TCLE, não, eu ia mostrar, nem vai precisar mostrar. É importante que vocês tenham, porque ele é um documento que resguarda vocês de que vocês justamente explicaram e trataram essa pessoa com a dignidade humana que ela precisa ser tratada. Aqui são as referências, vocês estão vivos, não eram 30 slides, mas mesmo assim a gente não conseguiu baixar o tempo da aula, quem sabe na quarta eu consigo diminuir um pouco, liberar vocês um pouco mais cedo. Pessoal, dúvidas? Nine? Então, assim, eu vou postar agora no Siga, assim que nós encerrarmos a aula, esses slides, essa gravação, e vou postar 3 materiais escritos. E aí, o que eu quero que vocês façam? Que a partir desse material, vocês respondam um questionário, tá bem? Não vai ser um questionário super fácil, o melzinho na chupeta, mas não vai ser, meu Deus, que questionário horrível, vai ser mais fácil que os cálculos de matemática, prometo, tá? Não vai levar um turno inteiro da vida de vocês, pelo menos eu espero que não, porque, né, vocês têm coisa mais interessante para fazer do que ficar fazendo atividade de metodologia científica, ao menos penso eu, o fim de semana tá chegando aí, né, senão vou passar o dia inteiro, ou fim de semana inteiro fazendo tema. Se alguém perdeu prazo da tarefa anterior, sim, exatamente, quando vocês, se alguém tiver dúvidas, se alguém perdeu o prazo da atividade anterior, estou escrevendo errado, se aconteceu alguma coisa, como eu estou muito querida, como é início, como a turma de vocês é muito maravilhosa, me mandem por e-mail ali, tá? Meu e-mail tá ali, e se vocês têm dúvida, vocês podem tirar pelo e-mail, tá lá no Siga essas informações, mas como eu tô boazinha hoje, eu vou digitar aqui também. Vocês podem tirar as dúvidas pelo e-mail ou pelo WhatsApp. Se eu não responder na hora, é porque eu não consegui falar, mas eu respondo assim que eu vir, tá bom? E se acontecer de eu ver e deixar vocês sem resposta, vocês coloquem um ponto, escrevam, prof, não me esqueceu, né? O que acontece? Questionário, eu tô fazendo agora, Marcela, mas o questionário vai ter 15 perguntas, tá? 2 discursivas. Mas não são perguntas, tem umas que são bem básicas, assim, tipo, quais são os tipos de plágio de acordo com o artigo tal. Porque daí vocês não precisam nem ler todo o artigo, daí sejam espertos, tá? Não leiam todos os artigos nesse. Sempre vejam o que a pergunta pede. Por exemplo, quais são os tipos, né? Vocês podem olhar ali nos slides, não precisam nem ler o artigo. Agora, se perguntar uma coisa mais específica, como eu estou fazendo, pode ser que eu tire uma coisa
Sim, vou fazer o que eu sempre faço, que é 10 chances e tempo de 1 turno para responder. Só cuidem que se vocês ficam muito tempo sem mexer, o SIG expira a sessão, né? Daí isso eu não posso modificar. 10 tentativas. É 1h30 que ele segura essa sala. Sem clicar nada, né? Então, ó, nem que vocês marquem uma alternativa e depois desmarquem. Eu vou dar 240 minutos, 10 tentativas, a nota maior é a que vale. Feitoria, sim? Que querida, né? Com uma turma amor assim, a gente pode ser amor assim e pronto. Tudo amor. É tudo amor nessa vida, né? Olha que coisa boa. Até porque eu falei para vocês que metodologia vocês não vão decorar, né? Vocês têm que estudar, mas vocês vão aprender na prática. Só love, como diria a música, Felipe. É verdade. Vocês já fazem matemática, gente. Vocês já têm as aulas de cálculo, de modelagem matemática, de sei lá mais o que vocês têm aula. A senhora gosta de matemática, professora? Até a 7ª série eu gostava muito, Felipe. Depois eu gosto muito e uso muito no dia a dia. Hoje em dia consegui fazer um cálculo de cabeça bem rápido, me ajuda bastante para conferir no troco, apesar de ser de humanos. Mas eu tenho trauma dos algoritmos. Nunca poderei, Dani, entender a matemática programação. sempre traumatiza as pessoas em algum ponto, né? Algoritmo é um negócio, e as funções e as matrizes, aquela parte. Mas não é só matemática, aquela parte de química orgânica também. Não sei qual é o trauma de vocês com o colégio, mas aquelas cadeias carbônicas. Mas química orgânica. Tô te ouvindo. Química orgânica não é tão difícil como a química que vem antes da orgânica, que eu não lembro mais o nome. Eu, pelo menos, não achei. Ah, mas ligação covalente, essas coisas eu achava bem mais fácil. Quando eu estudava, né? Agora eu não sei mais nada também. E calorimetria eram uns cálculos facinho também. Gente, vocês estão liberados, tá? A gente tá só jogando conversa fora agora. Vou até parar a gravação. Gente, por isso que você sabe ali a Milena e a Sandy também falando que adoro. Programação e química, Dani, teus traumas. Então, ó, eu não posso fazer programação porque eu não sei nada de algoritmo.